tudo parte do pensamento. E o pensamento é a ferramenta de Deus, que Deus só nos deu. Não deu mais para nenhum outro ser. Árvore não tem pensamento, animais não tem pensamento, montanha não tem pensamento. O único ser que Ele deu isso é a gente. E lá em Gênesis aconteceu um problema por causa disso. Então vamos abrir lá em Gênesis 1, 27, 30. Alguém quer ler? Deixa eu ver se é esse mesmo. Ah, esse também, não é esse que eu ia ler agora, mas pode ser esse também. Do 27 ao 30? 27 ao 30. Vou ler, Pode tá? ler? Pode ler, Vou ler, Ivan. Gênesis 1, do 27 ao 30. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus deu-lhes, disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra. E toda árvore e que há fruto, e árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. Podemos ver aqui que Deus fala para o homem, né? Sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Na cosmovisão, isso é o primeiro mandato, né? Que se chama. A primeira missão de Deus para o homem foi aí. Então Deus já estava falando: você é um ser pensante, você pode fazer coisas além do que apenas eu faço. Você vai subjugar a terra, você vai construir coisas, você vai multiplicar. Ele deu o pensamento para o homem. Isso aqui não foi para nenhum outro ser. Nem para os anjos ele deu esse livre-arbítrio. E aí, por causa desse livre-arbítrio, em Gênesis 3, do 1 ao 7, o que aconteceu? O diabo usou esse nosso poder do pensamento e manipulou. Relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Gênesis 3, do 1 ao 7. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejava para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A serpente, ela utilizou da mente, do pensamento, para poder desviar a Eva e o Adão dos pensamentos de Deus. E que mesmo quando a gente não está pensando em pensar, a gente está pensando. E isso é o resultado da nossa mente em ação. E é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Sem a mente a gente não consegue fazer nada, né? E a primeira pergunta é: por que pensar? Esse carinha aqui, ó, acho que a Adriana conhece. Sem ser o Adriano, alguém conhece? É o Che Guevara? Conhece? Eu sei. Quem é? Galileu. Galileu? Quase. Ele é na mesma época. Esse aqui é o René Descartes. René, meu nome vem de René. Ele é francês. Renan, René, entendeu? Tem um significado muito interessante, que é foca. É verdade. É verdade. E ele é um filósofo.
Não fui eu que preparei isso aí, estava aqui na aula isso aqui. Ele queria descobrir um jeito de saber que estava vivo. Como saber que o que a gente está vivendo agora não é um sonho? Aí ele desenvolveu um método. O método que ele desenvolveu foi dúvida metódica. Ele desenvolveu várias coisas. Não tem o plano cartesiano também? De matemática? Tipo, x, y, que faz a parábola, não sei o que. Foi ele que criou isso também. Enfim, ele desenvolveu várias coisas. Aí ele desenvolveu essa dúvida metódica. Ele falou, ó, para eu saber que alguma coisa é verdade, eu vou ter que perguntar se isso é verdade. Eu vou ter que criar uma dúvida para isso. Por exemplo, uma verdade. A água ferve a 100 graus Celsius. Será que a água ferve a 100 graus Celsius? Esse conhecimento ele já tinha. Então ele foi comprovar para ver se ferve a 100 graus Celsius. Ah não, a água ferve a 100 graus Celsius, tá certo. Se eu bater forte minha mão vai quebrar. Isso daí ele comprovou. mas ele viu que se bater forte a mão vai quebrar. Então ele foi duvidando de tudo. Para ele, a dúvida era um meio para saber se aquilo era verdade ou não. Ele começou a duvidar das verdades, porque naquela época, tipo assim, eles acreditavam em coisas por acreditar, tipo, sem desenvolver um pensamento se aquilo era verdade ou não, entendeu? Nisso ia muita religiosidade, ia muita crença, misticismo. Então ele começou a desenvolver isso. E aí ele começou a pensar, pô, mas e se existe alguma coisa que está me enganando? 1 mais 1 é 2. Mas e se 1 mais 1 for 4 e minha mente está falando que é 2? Como é que eu vou saber se isso é verdade ou não? É um bagulho louco. Aí ele falou, então eu vou duvidar dessa dúvida. Mas se eu duvido dessa dúvida, eu estou pensando. Se eu estou pensando, é porque eu existo. Se eu duvido, eu existo. Então vem essa frase, penso, logo existo. Daí que ele tirou que existe essa frase, penso, logo existo. Cogito ergo sum. Na verdade é duvido, logo existo. Porque não tem como duvidar da própria dúvida. Ele queria saber se estava vivo. Então o meio dele saber que ele não estava sonhando é porque ele estava conseguindo pensar que não estava sonhando. Entendeu? Ele estava conseguindo duvidar da própria dúvida. E por que a gente está falando sobre isso? Porque às vezes a gente não pensa nos nossos pensamentos. Tipo, a gente só pensa nas coisas. E o interessante na gente é por que pensar, é a pergunta. É pensar no que estamos pensando para poder evoluir. Se ele não tivesse desenvolvido isso, muito conhecimento tecnológico que a gente tem hoje, a gente não ia ter. Por causa disso que começamos a desenvolver várias coisas. O Galileu é da mesma época que ele, só que tipo, ele pensou em outras coisas lá. E eu até anotei aqui, através de pensamentos mais avançados, faremos coisas mais evoluídas. Então quanto mais a gente forçar a nossa mente a pensar em coisas novas, estudar, desenvolver, conhecer mais a palavra, quanto mais a gente pensar e pensar no que estaremos pensando, a gente vai produzir coisas mais avançadas. A nossa vida de cristão não é também só coisas sobrenaturais. A gente tem que, através do nosso desenvolvimento de inteligência, glorificar a Deus. Então, tipo, um cara que trabalha como arquiteto, ele tem que fazer aquilo como se estivesse fazendo para Deus e fazer algo que chame a atenção dos outros, que leve a glorificar a Deus. Um artista, uma música é isso, um louvor. Né? Um louvor é isso, você fazer o seu trabalho da música para glorificar a Deus. Só que a gente pode fazer tudo, tipo, uma mudança, fazer o negócio tão bem, o cara vai ver, caramba, esse cara trabalha diferente, tem alguma coisa diferente. Ele é cristão. No porto, pô, ele faz tudo certinho, ele chega na hora, Adriano, chega na hora, tá? Então ele é cristão. Eu reparei uma coisa hoje, tipo, que nem teve iogurte, né? Aí eu falei, nossa, isso não tava no cronograma, porque a gente pediu pra cada um trazer uma coisa. E aí eu tava vendo ontem um vídeo de Jesus Top, assim, do nada, apareceu lá no Instagram, e ele tava falando que a gente tinha que ser como Jesus, Jesus ele falou, se você tiver uma túnica, dê 2. Tipo, aí ele tava querendo dizer que a gente tem que sempre fazer além daquilo que foi pedido. Aí ele tava falando, se sua mãe pediu pra você fazer alguma coisa, faz mais do que ela pediu. Seu patrão pediu alguma coisa, faça mais. E aí o Adriano trouxe um iogurte e eu na hora, tipo, veio isso na cabeça, assim.
pediu só pra trazer um banana. E aí ele trouxe a mais. Tipo, eu falei, caramba, você já consegue ver algo diferente, assim. É uma coisa simples, mas, tipo, na hora, assim, tocou. Eu falei, caramba, glória a Deus mesmo. Então, por que pensar para poder fazer isso mesmo, para evoluir, fazer além do normal, em tudo na nossa vida. E assim, algumas coisas que você falou aqui, né? Vamos falar benefícios e malefícios. Por exemplo, do desenvolvimento da agronomia. Qual foi um benefício e qual foi um malefício? Quem pode falar? Um benefício da agronomia. A agronomia é a parte de cultivo de plantas. A ciência das sementes, né? Isso. Qual que é qual o benefício? O benefício é conseguir melhorar o que já era bom, né? Geneticamente. Eles pegam uma fruta hoje e eles conseguem, através da ciência, mexer na genética daquela fruta para conseguir melhorar ela ainda. Sim. Tirar dali uma semente melhor para nascer uma fruta melhor. E agora você sabe me dizer um malefício? Sim. Agrotóxico. Agrotóxico, exatamente. Então, Eles usam muito o agrotóxico para matar as pragas, né? sim. E isso acaba afetando a nossa saúde. Agora a segunda pergunta. Pensar em quê? A gente leu lá em Gênesis 1, do 3 ao 7, que o Satanás manipulou a mente da Eva, né? Porque ela não continuou, não ficou fixa o pensamento dela nas coisas que Deus tinha falado. Ela não deixou martelando lá, não deixou aquilo ser uma verdade. Eu não posso tocar nessa árvore. Ela deixou com que aquela verdade fosse manipulada pelo diabo. Ele vai chega tipo falando, é verdade que você não pode pegar nenhuma árvore. Tipo, ele vai aos poucos tirando o pensamento dela. Aí não, eu só não posso pegar nela, nessa árvore aqui. Mas é por causa disso, disso, disso. Então, ela deixou de pensar no que Deus falou para ela pensar e no que era o melhor para ela. Desde o momento que a imagem de Deus em nós foi corrompida, tudo que nos aproximava do Senhor se tornou ferramenta para nos afastarmos dele. Então o pensamento antes, ele era tipo, ligado com Deus. Todo dia Adão falava com Deus. Deus ia para o jardim e não se afastava em nenhum momento de Deus. Ele fazia o que Deus falava, mas a partir do momento que deixou esse pensamento mudar, o pensamento agora virou o contrário. Ficou ferramenta da carne e não de Deus. O natural virou isso. Não por causa que não tinha mais a presença de Deus para ajudar, para moldar. Então, hoje em dia, a gente não forçar o nosso pensamento em pensar em coisas boas, nós vamos pensar em coisas ruins. É natural. Virou natural pensar em coisa ruim. E o fruto do Espírito, aí sim, tem a mansidão, tal.